Hoje vamos falar um pouco de geopolítica e também vamos ver as recomendações institucionais dos bancos norte-americanos. Então vem comigo! Vamos começar pelos Estados Unidos, falando sobre geopolítica e mercado financeiro, e por último entra nas recomendações institucionais, fechou? Vocês têm que prestar atenção agora nessa segunda-feira, que vai ter a posse do Donald Trump nos Estados Unidos. Ele ganhou as eleições presidenciais, então tá marcado para segunda, tá? Espera-se que ele vai implementar as ordens executivas imediatamente, relacionadas ao quê? Aos impostos e tarifas, e que pode impactar aí no cenário, né, de comércio internacional e as relações diplomáticas. Inclusive, não é só o BRICS, né? Então, ele falou bastante coisa durante a campanha dele. Vamos ver se realmente essas ordens executivas vão ser cumpridas, ou se ele falou aquilo só para ganhar votos e ganhar reeleição. Segunda em diante, fiquem de olho, tá? Mercado financeiro, tá? Em relação aos Estados Unidos. O dólar atingiu, né, seu maior nível nos últimos 2 anos em relação às principais moedas no mundo. Então o dólar andou se valorizando no mundo inteiro, não foi só no Brasil. No mundo inteiro o dólar andou se valorizando e ele atingiu as suas máximas que faziam 2 anos que ele não ficava tão caro no mundo, não só no Brasil. Claro, o Brasil, a moeda que mais se desvalorizou em 2024 foi o real brasileiro, né? Mas o dólar também andou crescendo pra caramba aí no mundo inteiro, não só no Brasil, tá? Isso aí foi impulsionado por dados robustos de emprego nos Estados Unidos. Então, para quem acompanha aí o payroll, que é a primeira sexta-feira de todos os meses, tá? Sai esse dado de empregos. Então, o emprego tá realmente forte ainda nos Estados Unidos. Isso implica em a inflação ficar difícil de se controlar. Eu já comentei isso em lives passadas, é bom vocês assistirem as lives passadas. Então, de novo, o dólar andou subindo pra caramba, atingiu essas máximas aí dos últimos 2 anos, ficou muito caro no mundo inteiro, de novo, porque é impulsionado por dados robustos de emprego nos Estados Unidos. Isso levou os investidores a reconsiderar as expectativas de cortes nas taxas de juros, porque quanto mais gente empregada, mais gente com dinheiro, mais gente gastando. Se mais pessoas estão gastando com produtos e serviços, fica cada vez mais caro produtos e serviços, então, consequentemente, a inflação vai subir. Se a inflação sobe, tem que manter os juros alto, senão ferrou. Então, isso aí tá fazendo com que os investidores institucionais, eles reprecifiquem as expectativas deles em relação ao corte de juros. Eles estão de olho ali. O próprio Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, que controla os juros, já falou, olha, do jeito que tá, a gente não vai fazer 3, 4 cortes não, talvez 2. Vamos analisar os próximos dados. Se a economia estiver muito forte ainda, vai ter que manter os juros. Falar um pouco da China aí, crescimento econômico, só que a China ela costuma mentir nos dados muitas vezes, né? Então a economia chinesa registrou um crescimento aí de 5% no ano de 2024, atingindo sua meta. A meta deles oficial era ficar acima de 5%, conseguiu ficar em 5%. Só que, né, alguns analistas institucionais, alguns economistas institucionais questionam a credibilidade desses números. Será que a China não está mentindo? Porque a China tem fama de mentir os dados econômicos deles quando eles publicam. Para o quê? Para atrair investidor estrangeiro para o país deles. Então é complicado. Apontando para indicadores como baixa inflação ao consumidor e fraca arrecadação tributária, tá? Então eles estão questionando a credibilidade desses números, porque o apontamento que eles estão fazendo é o quê? Pô, cara, bicho, tá tendo baixa inflação. Se tá tendo baixa inflação, cara, ao consumidor, eles não estão consumindo, eles não estão comprando, porque se o consumidor chinês estivesse comprando que nem doido, a inflação ia subir. Porque quanto mais procura, mais demanda por produto e serviço, começa a subir o preço. E não tá acontecendo isso na China. E a arrecadação tributária deles foi baixa, foi fraca, cara. Não arrecadou tanto dinheiro de imposto, tá? Então fiquem espertos aí. Em relação à China ainda no mercado financeiro, ó, vamos ver. O governo chinês implementou medidas agressivas de estímulos, né? Eles estão fazendo isso aí desde o ano passado para sustentar o crescimento econômico. Eles estão injetando dinheiro na economia chinesa para incentivar essa economia, tá? Incluindo investimentos em infraestrutura e exportações. Apesar disso, existe um grande ceticismo sobre a sustentabilidade desse crescimento diante de desafios como a queda no consumo interno. Por que está tendo queda no consumo interno? Porque não está tendo emprego para todos os jovens chineses. E por que não está tendo emprego para todos os jovens chineses? Porque a China não está conseguindo exportar para o mundo como ela conseguia alguns anos atrás. Europa, vamos lá. Deixa eu ver, a Europa está esperando, né, as possíveis políticas comerciais dos Estados Unidos a partir de segunda-feira com a nova administração do Trump, especialmente no que diz respeito à imposição de tarifas que podem afetar as exportações europeias, porque a Volkswagen, por exemplo, na Alemanha está tendo bastante problema. Eles queriam fechar algumas fábricas da Volkswagen. Bom, preços de petróleo na Europa aumentaram, né, devido, eu já tenho falado isso aí faz um tempo, essas sanções que os Estados Unidos e outros países colocaram sobre o petróleo russo e o aumento da demanda, né, por gás natural
causado pelo clima frio na Europa. Esses fatores pressionaram os custos energéticos na região do euro. E vai continuar, né? Porque essas sanções vão continuar em cima da Rússia. Trump falou que vai querer falar com Putin, ele vai querer terminar a guerra. Terminando a guerra, deve se estabilizar essa questão de petróleo e gás natural. Agora, Brasil, cara, tem bastante coisa, tá? É o seguinte, o Brasil tá reavaliando as suas alianças econômicas diante de um cenário global em transformação. O Brasil está realmente, de fato, olhando outros parceiros comerciais, buscando equilibrar relações com outros blocos liderados pelos Estados Unidos e pela China. Ou, aliás, outros países, né? Então, os Estados Unidos está liderando um bloco, a China está liderando outro bloco. Se a gente fica muito só ao lado da China, a gente se lasca, porque os Estados Unidos vai acabar ferrando conosco através do BRICS. Se a gente fica muito perto dos Estados Unidos, a China pode achar ruim também, e hoje ele é o nosso maior consumidor, então isso vai impactar de forma bem negativa com o nosso maior cliente, cara. E a gente tá entre a cruz e a espada, tá? Vamos ver alguns dados que afetaram o mercado financeiro. Nas primeiras 2 semanas agora de janeiro, a nossa balança comercial brasileira, ela registrou um superávit. O que é superávit, tá? Ficou positivo. Superávit, pensa comigo o seguinte, superávit ficou positivo. Déficit, você ficou negativo. E o que é a balança comercial? Mede exportação e importação. E daí, Vá? E que vai impactar o quê? Se a gente exportou mais. Se nós exportamos mais do que importamos, nós começamos a ficar com superávit. O que é o superávit? Ficar positivo, ou seja, sobrou mais dólares. Nós mais recebemos pagamentos de dólares do que pagamos dólares para o exterior. Se nós ficamos com um saldo positivo de dólares, porque nós mais vendemos do que compramos, esse saldo positivo de dólares mostra que está começando a entrar mais dólares no nosso país. Isso significa que pode impactar no preço do dólar aqui, fazendo com que pressione ele para baixo. Isso faz com que o real brasileiro se valorize com isso tudo, tá bom? Então esse desempenho positivo reflete a competitividade das exportações brasileiras no mercado internacional. Galera, vamos dar uma olhada aqui nas recomendações institucionais. Então, finalmente, Johnson & Johnson, tá? Ela foi recomendada agora em janeiro. A Morgan Stanley recomendou ela, recomendação de compra, valorização estimada de 15% nela. Ela pode subir 15%, beleza? Johnson & Johnson ela tem apresentado um portfólio diversificado, sólido no setor de saúde. Quais os riscos envolvidos nela? Possíveis litígios legais e desafios regulatórios podem impactar negativamente a empresa. Então presta atenção no que está rolando de notícia contra a Johnson & Johnson nos Estados Unidos, né? Qual que é o código dela para você operar ela no Brasil? J de Johnson, N de navio, J de Johnson, B de Brasil e o número 34. Walt Disney, das princesas, do Tio Patinhas. O UBS está fazendo a recomendação de compra nela. Estimativa de valorização de 18%. Riscos. Concorrência acirrada no setor de streaming. Ela concorre diretamente com diversos streamings que nem Netflix, a Prime Videos da Amazon, né? Tem vários, tá? Então a concorrência é grande, é bem acirrada. A gente tem que estar de olho em como é que estão os outros streamings. Qual que é o código da Disney para vocês trabalharem aqui? Nela na B3, na Bolsa Brasileira. É o DISB34. Vamos lá aqui, ó. O próximo é o Google. O Bank of America fez a recomendação de compra para ele, estimado em 20% de valorização. Vocês têm que lembrar que o nome da empresa é Alphabet, tá? Mas é o Google, a Alphabet é o Google, tá? Então a Alphabet mantém liderança no mercado de publicidade digital e continua a diversificar suas fontes de receita, né? Através de inovações em inteligência artificial e serviços em nuvem. Qual que é o código dele para você operar aqui no Brasil? Google 34. Vamos lá, o Bank of America, próprias ações desse banco, Bank of America, a UBS está fazendo a recomendação nas ações do Bank of America, tá? Aproximadamente 20% de potencial de valorização. Riscos, mudanças inesperadas na política monetária, ou seja, fica de olho no Fed, tá? O código do Bank of America é o BOAC34. Vamos pro último, ArcelorMittal. O Citi está fazendo essa recomendação de compra, também aproximadamente 20% de valorização na ArcelorMittal. O Citi inclui ela na lista de valores europeus favoritos para 2025, destacando o potencial de recuperação econômica na Ásia. O que tem que tomar cuidado? Quais os riscos envolvidos nela para investir? Flutuações nos preços de aço e desafios econômicos globais. Quem consome muito aço é a China, tá? Se a China conseguir se manter aí consistente o crescimento deles, vai continuar o preço do aço subindo e, consequentemente, a ArcelorMittal vai fazer dinheiro. Tem bastante coisa aí pra vocês monitorarem, beleza? Gostou do vídeo? Esse vídeo é apenas um trecho da nossa live de almoço grátis, que ocorre toda sexta-feira no YouTube e Instagram. Já clica no gostei e se inscreva para mais conteúdos como esse para poder mudar a sua vida.